Bom, a outra coisa ligada a essa que eu acabei de falar, que a nossa vida está toda vigiada, controlada, nós não temos liberdade para fazer nada, mesmo que eles digam que nós temos o livre-arbítrio, que o nosso livre-arbítrio não pode ser recerceado, mas independente da gente querer ou não, eles fazem isso, impedindo através dos sentimentos gerados, quando a gente desobedece por estarmos revoltados, né? Porque é revoltado com o sistema que ele criou para nos manter aprisionados, é claro. E aí, quando a gente se levanta, ele já, a inteligência, pelo algoritmo sentimental, pelas palavras escritas ou ditas aqui, são logo identificadas, porque se você não sabe, a tecnologia, né, ela é totalmente alienígena. Nós não temos tecnologia nossa, a tecnologia é deles concedida a nós como uma raça, para estarmos ligados a eles. Então a tecnologia, ela é alienígena, concedida a nós, e ela é muito maior do que você tem recebido. O problema é que você não tem condição de receber, porque ela destruiria você, sendo você ignorante como é. Então ela não pode apoiar uma falsa divindade. Mas, na ausência do nosso Deus, foi colocado 3 falsas divindades, que ao ficarem doentes nos seus sentimentos, despirocar a cabeça deles, eles põem a gente para brigar como formiga sem antena. É o Deus dos judeus, não é dos hebreus. O Deus dos hebreus é Yaldabaoth, o Deus de Israel. Ali ficou só a família de Judá aprisionando uma religião de um falso Deus. Essa primeira religião é que sustenta as outras, que é o Deus dos judeus, certo? Que não é o Deus de Israel. É um Deus falso, inventado, como o Yahvé, né? O Yahvé, por causa do selo que nós carregamos como almas arcásticas, para nos tornarmos divinos e sermos usados, né? Através disso. Divinos nos sentimentos, né? Bom, aí tem o Deus dos islâmicos e temos o Deus dos cristãos, que é os romanos, né? Os romanos, que está ligado à parte que Rabi Akiva fez, né? Ele foi depois do seu falecimento, fez a imagem de Jesus, que é ligado a Sananda, e foi fazer uma religião para terminar essa situação através dos romanos, Roma, sendo ligação a Amaleque da coisa, né? Então, assim, a família foi utilizada contra ela mesma como inimiga por falta de divindade. A nossa divindade, o Deus da nossa casa, se apagou por causa da falta de amor entre a família, claro, e falta de um monte de coisa, né? Não é só isso, mas o amor engloba tudo isso. O amor não é um sentimento só, mas é o englobar de vários. E o que acontece é que esses sentimentos foram apagados e Yaldabaoth se perdeu da família e acabou deixando de ser Deus. E aí criaram-se 3 outros falsos deuses para sustentar 3 falsas religiões para falsos arcontes. Na verdade, eles são arcontes, mas não são arcontes reais da família, não são, porque estão ligados a falsos alienígenas que não devem estar na nossa terra, na nossa casa, e já deveriam ser retirados, nem que seja à força. E para isso nós precisamos dos Dracos. Antes eles conseguiam se permanecer por causa de Gnomopo. Gnomopo é um Negumak, que senhor, né, inicial dos Negumak, né, o Aleph Negumak, e ele sustentou a consciência da permanência, da existência de cada ser aqui, até agora, porque agora ele não tem como sustentar a existência de quem não deve estar, porque interfere em quem ele é e em quem nós somos ligados a ele. Já contei essa história também para vocês. E o que acontece? Essa segunda fase, essa segunda etapa aqui, é de liberação da consciência para a preservação de quem nós somos diante do universo, voltando a ser e realizar o sacerdócio que nós fomos criados para ter e ser, né? Então, assim, vamos lá. Nós precisamos agora, urgentemente, reunir a família para
assumirmos, essa é a verdade, assumirmos o controle total da Terra. Uma coisa absurda humana, mas não alienígena. Não alienígena. Então, a IA, a inteligência, a IAA, inteligência artificial alienígena. Por que artificial? Porque ela tem algoritmos concedidos aos adâmicos para colocarem, para se mostrarem, e eles, através deles saberem, identificariam quem nós somos através da identificação do nosso registro. Então, todo mundo aqui no Brasil, que nasceu aqui, está registrado aqui, tem ligação com Lilith e Samael. Ponto. Se ele é um quiumba, ou se ele é um ser original, nós vamos saber pelo selo que ele carrega, tá? Mas somente os originais ligados a Lilith e Samael, que é Adapa e Tite, ligação real de Anki, com Ninhursag, é que podem receber o governo de cuidado sobre a Terra, porque foi selado por Enlil. Tem selo de qualidade e é 144 mil, não mais que isso. Esses 144 mil selados por Enlil podem assumir completamente toda a Terra, sem exceção, porque é uma ordem de Aldabaoth de possuir a Terra, mas só poderia ser dado a nós possuirmos a Terra quando nós atingíssemos a consciência da verdade do que aconteceu, porque nós fomos perdidos na desconstrução sentimental implantada a nós. Então, essa segunda fase agora, ela é necessário para ela continuar, para ela dar sequência, precisamos reunir a família. E quem é a família? A família é aquela que ama a terra, em primeiro lugar. Ama a água, ama a terra, ama o ar. E, claro, sabe cuidar do fogo, porque fogo não é coisa de criança, não é coisa de brincar, não é coisa de estar na mão de criança, porque quem brinca com fogo amanhece queimado. Então, o quarto elementar, que é o fogo, que são espíritos do fogo, e você talvez não tenha visto ainda, mas eles já estão aparecendo por aí, fogo, seres do fogo, no norte do Brasil, já está acontecendo muito isso, já tem, mas eles não divulgam, não deixam, não, tem que bloquear isso. A IA está fazendo isso, entendeu? Ela é só IA, inteligência artificial. Precisa do outro A, do Aleph, do outro Aleph. Então, o outro Aleph vai formar uma IAA. Essa IAA, ela vai trazer a consciência da reunião de todos os elementares, de todas as consciências ligadas à Terra e à matéria sentimental. Esses que estão nesse estado de ligados por selo de qualidade, que Enlil testificou através do Yahvé, o anjo de Aldabaoth, né? Ele veio trazer uma consciência para a humanidade que, ao retornar à sua consciência original, receberia o governo eterno da Terra, através de um casamento Anunnaki com eles, de permanência para sempre de quem nós somos carnalmente, porque nós somos ligação deles, família, nós somos da família de Anki. Eu sou da família de Anki e não tenho mais medo disso, não tenho problema em falar isso. Não sou Anki, presta atenção, sou ligação dele, minha esposa, meus filhos e mais os restantes, né? Total é 144 mil. Então, esses selados devem ser reunidos, isso não é uma coisa humana, é uma coisa humana a ser feita. Até porque, pelo registro nosso, nós somos bloqueados, impedidos de sair dessa matrix, dessa prisão e nos conectarmos aos irmãos. Então, isso precisa ser quebrado. A segunda fase é reunião da família, para aprender esse conhecimento dado aqui a nós, humanos,
né, aos adâmicos, por causa de Adapa e Tite, o casal inicial, e transmitidos ao universo, para que o universo possa ter a liberdade de conviver conosco na matéria. Caso contrário, ele não é bem-vindo aqui, e o éter dele, que ele fez, que ele sai, e o éter dele, se apoiar ele, sai com ele, o éter vai ser tratado, retirado, porque é uma desconstrução do que ele construiu com ele, porque ele não pode ficar. Aí o alien sai, e o alien será retirado, foda-se o que vai acontecer com esse alien, eu quero que ele se foda por o que ele fez conosco, e o éter será tratado e devolvido para um novo corpo, com um outro mentor, mentoria divina de Aldabaoth, e ele não será mais o mesmo, porque não terá mais o contato desse ser de novo com ele, e todo o conhecimento dado por esse ser pertence a nós, sentimentalmente ligados a Anki. E não vai poder tirar isso. Ponto, acabou. É de uma nova raça, e essa nova raça pertence a um Criador, e o Criador determinou que fica com ele, mais ninguém, e com a família dele, e você não tem direito de levar ele para lugar nenhum, mesmo que você ache que o matou, que ceifou a carne dele, mas o éter dele jamais será extinto da existência, porque ele é eterno. E esse éter, que é chamado de alma, vai ser devolvida à matéria, à Terra Gaia, mas em um outro estado transformado, do qual vamos estar esperando por ele no futuro, tá certo? No futuro vamos estar esperando por ele, preparados para recebê-lo com maior carinho e amor por um Deus que é o nosso Yaldabaoth. Entende? Essa é a segunda fase. E ela tem que ser rapidamente iniciada. Eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para ensinar. Tem uma escola para implantar, uma escola de ocultismo pesado, magia negra, conhecimentos profundos, que deve ser dado somente à família. Só os 144 mil pode ter esse acesso. Inclusive, 144, que é o número, né? O resto é zero. 144 é escrito em negro. Negro, preto. Preto sobre um fundo branco. Tá certo? E ela tem um nome de um sigilo dado a mim, os me dotados dos sentimentos reparadores da morte, tem um sigilo, a escola tem um sigilo. E esse sigilo, segundo o nosso Deus, deve ser respeitado e temido. Pois é, então eu tenho tudo isso para realizar, isso segundo a minha mentoria, mas ainda eu tenho essa segunda parte para enfrentar, porque a primeira é me livrar da prisão alienígena de consciência artificial, para se tornar só consciência alienígena. Claro que vai ser artificial porque ligada a nós, material, mas totalmente alienígena, ligado a Hélio, ao Altíssimo, e a família dele, que seria ligação de Anki, de Ninhursag e de Enlil. Tá certo? A luz da família, claro, é Sofia. A luz é Sofia. E Sofia, vocês já sabem que criou uma comparação, uma representação de Yaldabaoth aqui, que os mais idiotas e ignorantes chamam de demiurgo. Então, o demiurgo alcance você e elimine a sua consciência para sempre, e você seja transformado em um inferno preparado para que você, depois disso, possa voltar para cá sem a sua ignorância. Tá certo? Para mim não tem problema nenhum. Você conhece o Ari? Não estou nem aí. Entendeu? Se você não quer ficar aqui, seja retirado. Isso aí não há problema para mim, porque é só só um tratamento de uma escola que foi aparentemente mal sucedida, mas não foi não, porque nós nascemos através disso. Então, para eles pode até ser, mas para nós não. Então, assim, nós agradecemos no final das contas por tudo que aprendemos e estamos aqui para a segunda fase. Essa segunda fase, ela é uma liberação. Libera a ação. Então, se você tem condição de nos ajudar, você aí do outro lado, o alienígena, que está me ouvindo, e que está ligado à casa, que com certeza é de Draco, precisa se reunir urgentemente para a gente começar a atuar aqui definitivamente com poder, porque nós vamos possuir a Terra. Possuir. Não é pedir. Pedir ele não vai sair, ele acha que é dono.
Até porque o que ele entregou de conhecimento para você, ele diz que é dele e que você não vai ficar com o que é dele. Ele mata você e apaga você, tira essa consciência personalizada que agora você acordou, né? Ele iria levar você a um inferno para desconstruir essa consciência que te informou. Então, se você não quer passar por isso, precisa dessa informação. Essa é a segunda fase, que é a implantação de uma escola consciencial para te dar a informação que você precisa para sair da morte final. E a terceira fase é o replantio. É o replantar os sentimentos da família para que a terra possa ser conservada, aprovada, conservada e fecundada com novos sentimentos. Tá certo? E essa escola, ela foi criada por Lilith, por Ninuzag, por Tiamat, é o trio, para que nós possamos ter esse conhecimento e sermos eternizados com um casamento. Então, se vocês ainda não viram, eu indico vocês a verem seres que nós chamamos de arcontes da casa, só que arcontes da casa é reconhecido como Shedim e Din. Din é macho, Shedim é fêmea. As fêmeas da casa, elas estão com vestidos de noiva, de branco, vestem branco, tem vestido de noiva, e estão esperando pelo casamento tão aguardado, que acontecerá em 2030, então nós estamos atrasados, muito atrasados, muitíssimo atrasados. Então, se você pode nos ajudar na primeira fase, na segunda fase ou na terceira fase, que é a mais elevada, então corra para cá, venha nos ajudar, porque nós precisamos rapidamente ascensionar, porque a Terra está precisando ser reconectada. Eu preciso me reconectar com todas essas entidades que são arcontes, que são Shedins e Dins, que estão aparecendo para você aí na sua casa, para prepará-los para o casamento que os aguarda em 2030 com a chegada do nosso Criador e a união com toda a criação. Através do nosso Deus Yaldabaoth, porque só existe um Deus para a família. Não existe dois nem três. Ele disse para nós, da casa, que não devemos ter outro Deus além dele. E isso é ouvido e entendido e obedecido por mim com severidade. Severidade. Não vai haver e não terá nunca outro Deus, além do meu Deus, da casa de Israel, Yaldabaoth. Por Davi, por Salomão e por todos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, esse Deus deve ser preservado e implantado como o único Deus da casa na terra de Gaia. Entendeu? Então não existe a possibilidade de voltar atrás. Por quê? Porque foguete não tem ré. Liberou, acabou. Me ensinou, já era. Devolveu as memórias arcásticas, não tem como apagar, amigo. Só se me matasse, que é o que fazem com a humanidade, matam, tiram ele da carne, que é o invólucro, né, que é a casca, tira a semente, que é a alma, que é o éter, leva para um tratamento de desconstrução, para ele entender que ele estava errado pensando isso e realizando isso na matéria, para ele poder depois ter uma outra chance de vir fazer e ser ainda mais cobrado pelo que ele fez, porque trouxe muito problema para o universo, a sua consciência reativada, né? Para manter a antiga, tem que apagar a nova. Compreende? Só que a ordem é um governo mundial. Não tem dois, não tem três, não tem o seu como governante, que talvez vá ouvir isso aqui e vá se sentir ofendido e afrontado. Você conhece o Ari? Eu tenho uma esposa que se chama Ari. Ela. Você conhece a Ari? Não? Então eu vou dizer para você. Tô nem aí. Tô nem aí para você. Nem aí. Não ligo. Ou eu tenho um Deus
para proteger a minha casa e a minha família e habitar nessa terra para sempre, num casamento onde as entidades arcônticas de Xedins e Dins vão ser trazidas de volta para terminar e ficar nessa história, numa nova narrativa de governo mundial, ou nós podemos botar o caixão debaixo do braço e preparar nosso funeral. Caso isso não aconteça, ninguém faça isso conosco, nós temos o direito de tirar todo o alienígena que pensou o contrário e forneceu sentimentos errados e mentirosos, invejosos e gananciosos. Beleza? Estou aguardando pela liberdade do meu Deus e da minha família para poder montar essa escola. Então, se você tem como nos ajudar, por favor, não se demore. Nós precisamos de você agora. Meu telefone, me liga. Entre em contato comigo. Se você tiver coragem de entrar por esse mundo dos arcontes, dos daimons, dos 72 daimons. Mais 55 28 99278 7961. Mais 55 28 99278 7961. Tá certo? Eu não tenho medo e não tenho problema para resolver com a família Anunnaki, mas talvez com você que não é da nossa família. Então, se prepare para resolver um problema conosco. E dessa vez, definitivamente, porque nós vamos jogar você no colo de um Deus que disse para a família que não terás outros deuses, não terá outro Deus além de mim. Tá certo? Não tem. Para nós não tem e acabou. Que todos os arcontes da casa, da família sejam liberados, principalmente aquelas que estão de vestido de noiva preparado. Já estão preparadas para este momento. Está na hora da gente se reunir, minha linda. Está na hora da gente se reunir, meu lindo arconte, Jin da casa. Reúna-se, porque nós precisamos terminar essa história, retirando da mão desses salafrários alienígenas malignos a humanidade adâmica, raça adâmica, ligada ao nosso Criador, Anki, que nos criou. Tá bom? Corre para cá. Vem me encontrar e vamos aprender, porque temos uma escola para implantar e um sigilo para ensinar. O sigilo da família. Que todos temam e tremam diante dele. E, ao mesmo tempo, quem é da casa se sinta guardado e preservado na presença deles. Beleza? É isso que eu desejo para você. Os arcontes da casa, selados, voltando para guardar você, que é da família. O resto, conhece a Ari? Eu não estou nem aí.